No mês de agosto de 2021, nos deparamos com imagens que chocaram o mundo inteiro. Pessoas se agarravam no avião C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos e aos poucos caíam de dezenas de metros de altura. Esse caos foi causado porque um grupo terrorista chamado de Talibã, até então considerado controlado e derrotado, voltou a tomar poder no Afeganistão. Agora, como o Talibã se formou e como voltou a tomar o poder no Afeganistão com tanta facilidade após mais de 20 anos? Veremos isso aqui no novo vídeo do canal de Omila. Meu nome é Jositon Correia, sejam bem-vindos ao canal de Omila. As cenas de pessoas caindo de um avião da Força Aérea dos Estados Unidos causaram um choque em pessoas de diversas partes do mundo. Milhares de cidadãos do Afeganistão estão buscando fugir das cidades que foram tomadas pelo grupo terrorista Talibã. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desse nome alguma vez, seja no noticiário ou por zoeira com alguém que fosse barbudo. O fato é que nesse momento não podemos ter espaço para brincadeiras, pois pessoas estão sofrendo na mão de extremistas, principalmente mulheres e crianças. Agora, vamos entender o que é e como surgiu o Talibã. O Talibã é um grupo extremista, fundamentalista e etnonacionalista islâmico, conhecido também por aplicar um sistema jurídico islâmico chamado de Sharia, que é um conjunto de normas extremistas baseadas nos ensinamentos de Maomé e no Alcorão. Todo cidadão muçulmano deve seguir a Sharia, de acordo com alguns grupos fundamentalistas. As diretrizes da Sharia envolvem comandar cada rumo de cada aspecto do cidadão, tal como as vestimentas, os negócios, a família, direitos de trabalho e muito mais. Sendo que no caso do Talibã, as mulheres não podem estudar, sair, viajar e nem mesmo usar uma roupa que mostre alguma parte de seu corpo. Por isso, é muito comum vermos em locais onde haja grupos terroristas fundamentalistas, mulheres que usam uma burca que cobram todo o seu rosto, deixando apenas um pequeno espaço para os olhos. A maior parte dos membros do Talibã vem de uma etnia chamada Pashtun ou Pashto. Um grupo étnico que possui idioma próprio, seguem as doutrinas pré-islâmicas e tendem a ser fundamentalistas. A etnia Pashtun também é o maior grupo étnico do Afeganistão. A formação do grupo veio de maneira descentralizada, sendo que sua origem tem relação com a invasão soviética no Afeganistão, iniciada em 1979. Naquela época, o mundo estava passando pelo período da Guerra Fria, no qual os Estados Unidos e a União Soviética comandavam a revolução tecnológica, militar e visavam o controle econômico mundial. Quando se iniciou a invasão soviética, o governo dos Estados Unidos, através da CIA, respondeu e financiou um programa chamado de Operação Ciclone, armando combatentes islâmicos chamados de Mujahideen para enfrentar a invasão soviética. Dessa maneira, seria mais fácil derrubar o governo comunista que havia tomado o poder no Afeganistão em 1979. Com o auxílio do Serviço Secreto do Paquistão, os Mujahideen conseguiram armamentos modernos e capazes de enfrentar o exército soviético que se estabeleceu no Afeganistão. Com o fim do conflito em 1989, as tropas soviéticas saíram do Afeganistão, assinaram um acordo de paz com os líderes Mujahideen para encerrar o combate. Entretanto, após o final da guerra do Afeganistão, os vários grupos armados começaram a se combater entre si, e também combateram as forças do governo comunistas do presidente Mohammad Najibullah. Nesse período, as milícias armadas dos Mujahideens continuavam a receber armamentos dos Estados Unidos e Paquistão. Conforme o Afeganistão ia sendo dividido e comandado por senhores de guerra, um grupo de estudantes religiosos fundamentalistas do Paquistão via a situação afegã como inaceitável. Eles se reuniram e proporam mudanças radicais na política do Afeganistão. E é neste momento que surge o grupo Talibã, que no idioma pashto significa estudante. Em 1994, o grupo se reuniu para discutir métodos para desarmar os grupos islâmicos armados no Afeganistão. Duas pessoas foram essenciais no planejamento: Abdul Salam Zalef e Mohammed Omar.
Este último viria a se tornar chefe de Estado do regime talibã no Afeganistão de 1996 a 2001. Durante 2 anos, os membros do Talibã foram avançando do Paquistão ao Afeganistão, tomando territórios menores, centros financeiros e aumentando seu exército com membros de milícias armadas que se entregavam ou que simplesmente gostavam da ideia talibã. Finalmente, em 1996, o Talibã alcançou a capital do Afeganistão, a cidade Cabul. Com isso, foi formado o Emirado Islâmico, que causou pânico durante 5 anos. Mulheres, crianças e homens que não seguiam os ideais do Talibã eram mortos. Milhares de denúncias de violações de direitos humanos e execuções em praças públicas foram feitas pelo mundo. As pessoas foram obrigadas a seguirem a Sharia, e qualquer violação à lei era passível de pena de morte. Minorias étnicas e religiosas eram obrigadas a pagar taxas para não serem perseguidos. Grupos islâmicos de outras vertentes eram considerados inimigos e poderiam ser mortos caso violassem ou expressassem a sua crença. Graças ao avanço do Talibã, um outro grupo terrorista chamado de Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, pôde se desenvolver e causar problemas para o mundo. Como não lembrar de uma ação da Al-Qaeda, como os ataques a embaixadas pelo mundo todo e, claro, os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O domínio do Talibã no Afeganistão foi incessante até que ocorreram os atentados de 11 de setembro de 2001, quando aviões sequestrados por membros da Al-Qaeda foram jogados contra as Torres Gêmeas e contra o Pentágono nos Estados Unidos. Esse evento levou a OTAN a se mobilizar e responder aos ataques terroristas. De primeira, a OTAN pediu para que o Talibã entregasse membros da Al-Qaeda, mas como isso não aconteceu, a OTAN respondeu com bombardeios e invasões no Afeganistão. Esse mesmo evento de invasão ao Afeganistão fez com que os Estados Unidos, pouco tempo depois, invadisse também um território considerado inimigo, o Iraque. Com poucos recursos para combater a invasão dos ocidentais, o Talibã recuou e entregou o poder, perdendo o combate e saindo de cena após mais de 7 anos de dominação no Afeganistão. O país foi entregue a um governo democrático, mas que acabou sendo marcado nos anos seguintes por corrupções na cúpula militar e na cúpula política do país. Some isso a instabilidade social que se instaurou no país. Infelizmente, após quase 20 anos fora do poder, o Talibã voltou com força em agosto de 2021, mas já vinha se reorganizando e realizando pequenos ataques desde 2004. Em 2020, os Estados Unidos haviam assinado um acordo de retirada de tropas do Afeganistão. Neste acordo, o Talibã deveria impedir a Al-Qaeda de retornar aos negócios, abrir conversas de paz com o governo central do Afeganistão e reduzir o número de soldados. Os Estados Unidos deveriam reduzir o seu contingente no país para menos de 8.000 soldados e acabar com as sanções econômicas impostas ao grupo islâmico. Neste mesmo período de acordo, o Talibã já havia realizado mais de 405 ataques em diversas regiões do país num período de 30 dias. Em abril de 2021, os Estados Unidos anunciaram a retirada de todas as tropas do país no Afeganistão, e dessa maneira as tropas do Talibã ficaram livres para tomar mais de 50 territórios no país, entre eles importantes centros econômicos, e finalmente, no dia 15 de agosto, o Talibã tomou a capital, Cabul, mais uma vez, causando pânico na população e fazendo com que o presidente Ashraf Ghani fugisse do país. Até o momento, dos 398 distritos do país, 200 estão sob o poder do Talibã, e esse número tende a crescer nos próximos dias. O Talibã não encontrou resistência para combater as forças armadas do Afeganistão, que apesar de serem bem armadas, sofrem com pouco contingente, além de estarem perdendo membros especialistas em voos de ataque. A tomada do poder fez com que milhares de pessoas do Afeganistão fugissem de Cabul para outras regiões do país e até mesmo para outros países. O que nos leva a relembrar a cena chocante de pessoas tentando entrar em um avião dos Estados Unidos, se pendurando na asa ou nos trens de pouso, o que ocasionou a queda de várias pessoas a vários metros de altura. Os líderes do Talibã anunciaram que não haverá vingança e que direitos das mulheres serão mantidos. Mas isso é difícil de se acreditar,
pois nos últimos dias ocorreram mortes de civis, jornalistas e mulheres no Afeganistão. Além disso, pessoas estão sendo proibidas de trabalhar e membros que colaboram com a OTAN estão sendo procurados de porta em porta na capital, Cabul. Até o momento, cerca de 20 mil pessoas já saíram do Afeganistão fugindo do regime talibã. Resta torcer para que a comunidade internacional haja a tempo de evitar um caos geral no Afeganistão, que poderia ocasionar a morte em massa de minorias islâmicas, hindus e cristãs no país. Que a população afegã, que busca apenas a paz, encontre em breve novamente a tranquilidade de se viver a democracia e a segurança que todos merecem. Estamos terminando o nosso vídeo aqui. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Eu convido vocês a também curtirem o nosso canal chamado Noites Assustadoras, focados em mistérios, crimes e temas sobrenaturais. O canal de Omila agradece pela visualização. Muitos beijos e forte abraço. Até o próximo vídeo.